E aí pessoal, olá, sou Yuri Medeiros. Eu tô aqui com uma dica para vocês de como comparar frações. Imagine aqui a princípio que eu tenho duas frações, 2 terços e 3 meios. Como saber qual das duas é maior ou se são iguais? Existe algum método para isso? Sim, existem alguns métodos para se calcular, para se comparar essas frações. Um primeiro método seria calcular os seus valores decimais e então comparar os resultados. Aquela que tiver o maior valor é a maior fração, aquela que tiver o menor valor é a menor fração. E se as duas tiverem valores iguais, então as frações serão iguais, independente de seus numeradores ou denominadores. Então vamos calcular este método. Vamos calcular por esse método, vamos compará-las assim. O valor decimal de 2 terços será igual a 0,6666, enquanto que o valor decimal de 3 meios é igual a 1,5. Repare, 2 terços é uma dízima periódica. Ainda assim, fica nítido dizer que 1,5 é maior que 0,666, o que isso implica, da nossa dedução inicial, que 3 meios é maior que 2 terços. Certo. Mas e se existir uma outra maneira de fazer isso? Como é que eu posso comparar de outra forma? Ah, professor, dividir é muito difícil, muito chato. E eu às vezes não tenho tempo para dividir, demora demais. Tá certo, tá certo. Concordo com você, então por isso que eu vou aplicar uma outra técnica. Ao invés de dividir, vamos agora multiplicar. Observe, vamos formar as duas primeiras frações aqui novamente. 3 meios e 2 terços. Como eu não sei nada sobre elas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, para compará-las, a técnica é, pegue o numerador de uma e multiplique pelo denominador da outra. Pegue o numerador da outra e multiplique pelo denominador da primeira. Simples. Então, considerando que elas sejam diferentes a princípio, eu vou aplicar essa técnica e multiplicar cruzado. O denominador da segunda fração vai multiplicar pelo numerador e o denominador da primeira fração vai multiplicar pelo numerador, tendo assim 2 vezes 2 e 3 vezes 3, que é respectivamente 4 e 9. Agora eu comparo os resultados. 9 é maior do que 4, portanto, eu vou deduzir que 3 meios, que está do mesmo lado da desigualdade que o 9, é maior que 2 terços, que está do mesmo lado da desigualdade que o 4. Tranquilo, não é? Você pode aplicar isso para várias outras frações sem nenhuma perda de generalidade. Vai funcionar com todas. Agora, se você quer saber de onde é que vem esse negócio, de onde é que vem essa regra, certo? De uma maneira mais geral, me acompanhe aqui. Para início de conversa, vamos ver a definição de fração. Sejam A e B inteiros com B diferente de zero. Dizemos que A sobre B é uma fração, onde A é chamado de numerador e B de denominador. Ainda A sobre B representa um número decimal, resultado da divisão de A por B. Certo? Agora vamos descobrir o que ocorre com o valor de uma única fração. Olha só o que vai acontecer. Considere A e B inteiros positivos. Temos 3 casos possíveis para A sobre B. Ela pode assumir 3 tipos de valores. Primeiro caso, A sobre B é maior do que 1, se e somente se A maior que B vezes 1, ou seja, A maior que B. O segundo caso, A sobre B é menor que 1, se e somente se A menor que B vezes 1, ou seja, A tem que ser menor que B. E o terceiro caso, A sobre B é igual a 1, se e somente se A for igual a B vezes 1, ou seja, A é igual a B. De forma geral, A sobre B é maior ou igual que um certo K, se e somente se A maior ou igual que B vezes esse certo K. Isso sempre vai ocorrer. Agora vamos comparar o que ocorre quando eu tenho duas frações diferentes. Vamos considerar A, B, C, D inteiros positivos. Temos 3 casos possíveis para comparar A sobre B e C sobre D. O primeiro é A sobre B maior que C sobre D, e se somente se A vezes D maior que B vezes C. Um segundo caso é A sobre B menor que C sobre D, se somente se A vezes D menor que B vezes C.
E o terceiro caso é A sobre B igual a C sobre D, se e somente se A vezes D igual a B vezes C. Esses são os três casos de comparações gerais que eu tenho para frações, certo? Isso ocorre porque quando eu tenho uma desigualdade, ela funciona similar a uma igualdade. A única diferença entre isso é o que vai ocorrer com as propriedades de algumas operações. No caso aqui de uma igualdade, como o terceiro caso, eu posso fazer a multiplicação do meio pelos extremos, como eu fiz lá atrás, com 2/3 e o 3/2, certo? Eu posso multiplicar o numerador da minha primeira fração pelo denominador da minha segunda fração. E igualar isso à multiplicação do numerador da minha segunda fração pelo denominador da minha primeira fração. Como você está vendo aí, A sobre B igual a C sobre D, se, somente se, A vezes D igual a B vezes C. Isso é magnífico. E da mesma forma eu posso fazer com uma desigualdade, com um sinal de maior ou de menor, certo? Onde eu tenho na primeira lei A sobre B maior que C sobre D, se, somente se, A vezes D maior que B vezes C. Isso ocorre porque eu também posso multiplicar cruzado aqui nessas circunstâncias e manter a desigualdade. Não altera em nada a minha desigualdade dessa forma. Por isso que quando eu quiser comparar duas frações, eu posso estar utilizando de multiplicação também, certo? Se assim for mais conveniente do que dividir, certo? Além disso, nós já percebemos aqui que as frações individualmente elas podem ser maiores ou menores do que 1, ou iguais a 1, ou ainda iguais a um múltiplo de 1, no caso, certo? E tudo depende do valor do numerador e do denominador, ok? Caso você queira aprofundar isso em um nível maior, eu vou estar deixando aí um arquivo PDF, um link na descrição, do TCC da Gabriela Machado, que fala sobre a construção dos números, dos conjuntos numéricos. E lá no conjunto dos racionais, ela também faz um ensaio sobre essas desigualdades. Também trata sobre tricotomia e outros assuntos interessantíssimos para o ensino superior, ou mesmo para quem desejar aprofundar seus conhecimentos de matemática. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.